Ó, a pergunta para você agora é a seguinte: como é que tá o teu sono? Você é daquelas pessoas que deita no travesseiro, apaga? Eu vou dar o meu testemunho. Ontem, por exemplo, tive um tempo de oração lá, acabei deitando 1h da manhã. E hoje eu tinha que acordar às 6h30 para fazer um pouquinho de academia antes de vir para cá. Eu apaguei, foi a noite inteira. 5h30, não acordei nem para tomar água, nem para fazer xixi. Eu acabo tomando muita água durante a noite e tenho que levantar umas 2, 3 vezes. Mas tem pessoas que não conseguem dormir. O sono é picado, muita coisa acaba distraindo. Tem pessoas que entram no remédio. Entrou no remédio é um pouquinho mais complicado, porque você acaba se tornando dependente daquilo. Hoje é Dia Mundial do Sono. E a gente quer saber o seguinte: como é que tá o seu? Vai mandando mensagem aqui para mim enquanto a gente vê a reportagem. 991210893. Os dados são alarmantes. 1/3 da população brasileira sofre de insônia. Deita na cama, rola para lá, rola para cá e não consegue dormir. Vamos ver na reportagem da Bruna Mello, que ouviu o povo aqui em Londrina, e daqui a pouco eu vou conversar com o especialista aqui no estúdio. Vamos ver a reportagem. Chegou a hora de dormir. Você deita na cama, fecha os olhos e nada. O sono não aparece. Aí começa. Vira pra lá, vira pra cá. Quando vai ver, já é quase hora de levantar. Você se identifica com essa situação? Então saiba que não está sozinho. Essa noite mesmo eu não dormi, quando acordei eu estava atravessada na cama. Tanto que eu rolei na cama, filha. Quando acorda muito à noite, eu não amanhece descansada. Eu acho que se eu dormisse esse sono inteiro, né, sem ficar levantando, eu acho que estaria mais descansada. Eu acho que não é muito legal, não. A Camila, por exemplo, teve que apelar para os remédios e há muito tempo não se sente descansada. No começo eu conseguia lidar, né, com o dia a dia, mesmo não dormindo bem, mas com o passar dos anos eu vi que estava prejudicando o meu dia a dia para trabalho, vivia cansada e agora eu tomo a medicação para induzir o sono, mas mesmo assim ainda às vezes, na maioria das vezes eu não consigo, eu passo noites em claro, até 3 dias seguidos assim. De acordo com a Associação Brasileira de Sono, 73 milhões de pessoas no Brasil sofrem com a insônia. Ou seja, 1 a cada 3 brasileiros simplesmente não consegue dormir. É mais comum do que parece, deu para perceber, né? E o motivo para tanta gente sofrer dessa condição varia bastante. A insônia é você não conseguir iniciar o sono e não conseguir manter o sono. E muitas das causas são emocionais, então ansiedade, depressão são muito frequentes, mas outras doenças sistêmicas até também podem, ou neurológicas também podem estar causando a dificuldade em iniciar o sono. Mesmo comum, a privação de sono é um assunto bem sério. Além do cansaço físico, não ter um momento de repouso pode aumentar o risco de desenvolver outras doenças, como explica a doutora Aline Vitali. Pessoas que dormem pouco tempo, então menos de 5h30, no geral elas vivem menos e elas morrem mais por todas as causas, não é uma causa em específico. Mas a insônia é, por exemplo, um fator de risco para obesidade, para doença cardiovascular e é um gatilho importante, por exemplo, para enxaqueca. Então vale muito a pena melhorar a qualidade desse sono. Mas calma, insônia tem solução. Além de procurar orientação profissional, mudar a rotina pode ajudar bastante. A primeira delas que eu diria é acordar todos os dias no mesmo horário. Então, todos os dias no mesmo horário, se levantar e ir dormir quando sentir sono, que automaticamente vai ser mais ou menos no mesmo horário. Antes de dormir, procurar não ficar no celular, no computador, porque isso é estimulante e isso vai dizer para o cérebro ficar acordado. Também é importante fazer algo relaxante antes do horário de dormir, pode ser ler um livro, tomar um banho, tomar um chá, que isso vai já relaxando para começar o sono. É importante também evitar o excesso de cafeína, né? E o café, o ideal é evitar após o almoço, já não tomar mais depois do almoço. Quem já segue algumas dessas dicas garante, dá certo. Você pode estar a apenas um cochilo de distância do sono ideal. Exercício, bastante trabalho, alimentação. Chegando em casa você tem que desligar o celular, procurar não entrar no computador, no máximo ver um filminho que você goste, leve. Se levanta bem, né? Bem-humorado, disposição. Eu consigo dormir 8 horas ou mais. O meu sonho é dormir bem, ter uma boa qualidade de sono, né, é qualidade de vida também. De todo mundo, né? O Christian, por exemplo, fala o seguinte: pá, eu sou vigilante, eu durmo no máximo 4 horas, deve ser 12 por 36 a escala dele. Rapaz,
O teu sono é uma bagunça, hein, Christian? E muita gente encara essa jornada. Galera que trabalha em portaria, vigilante, profissionais da saúde, enfermeiros, técnicos. Às vezes o médico pega plantão 24 horas. Policiais rodoviários federais também que trabalham 24 por 72. Não é fácil não, viu? Tem muitas mensagens por aqui. Eu vou trocar uma ideia com o doutor Alex Ogawa, que está aqui no estúdio, gentilmente atendeu o nosso pedido. Doutor, obrigado pela participação. Obrigado, Gustavo. Muita gente falando aqui, doutor, que tem dificuldade para dormir. O que chega de mais relato lá no consultório das pessoas que deitam lá e o sono não vem? O sono é uma coisa assim que todo mundo sabe, todo mundo quer dormir bem, todo mundo sabe que é importante, mas parece que é quase igual à alimentação. A gente sabe o que vai bem para a alimentação e prefere a coxinha. E a gente come a coxinha, a gente vai no podrão, né? Então a gente tem que criar rituais. A Aline deu uma dica legal aqui. A primeira coisa que a pessoa que tem insônia, ela se preocupa é falar assim, nossa, que eu tenho que dormir sempre nesse mesmo horário. Mais importante do horário que vai dormir é o horário que você vai acordar. Criar uma rotina. Para você começar a criar essa rotina. A isso a gente dá o nome de ciclo circadiano. Quando o nosso corpo começa a fugir muito dos horários, o nosso corpo ele reage de forma diferente e secreta os hormônios de forma diferente. Até o controle da nossa temperatura corporal é diferente. Sabe aquela coisa de dormir sem coberta e no meio da noite você procurar a coberta porque você está com muito frio? Né? É porque a nossa temperatura ela cai no meio da noite. Então, a rotina do sono é muito importante. E por isso, você fazer um ritual bem específico para o sono. Tirando a cafeína depois das 4 horas da tarde, fazendo exercícios físicos leves à noite, né? Não competições, porque a adrenalina sobe demais, diminuir a exposição de tela, dormir de lado, tentar se policiar, né? Às vezes abraçar um travesseiro no meio das pernas, travesseiros nas costas. Na internet você consegue comprar aqueles travesseiros em formato de L para apoiar as costas. Tudo isso vai ajudar. Mas a higiene do sono é onde o pessoal peca mais. Então eu gosto de duas coisas assim, né? A primeira coisa é do termo meia-noite, né? A meia-noite já você já tem que ser a metade do seu sono quase, né? Então você tem que dormir antes da meia-noite. Hoje o pessoal estendeu demais o horário. Vai ter meia-noite, 1 hora, 2 horas, fica no seriado, no celular. Isso. E a outra coisa da alimentação noturna. A alimentação noturna, assim, ela tem que ser assim, a melhor alimentação do dia tem que ser a da noite, para a gente ter um sono legal. É diferente, assim, não é quantidade, é qualidade. Normalmente, à noite é o horário que a gente mais abusa. Consome mais álcool, mais açúcar, né? Isso atrapalha muito. Então, à noite é o horário que você tem que sentar e comer mesmo o legume, a salada, um prato legal. É isso aí que tem que fazer. Doutor Alex é professor da PUC e também tem muito conhecimento nessa área. Doutor, a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte. Que horas que a pessoa vai ter que tomar medicamento para dormir? Porque tem um depoimento que falou o seguinte, eu tomo melatonina, para induzir o sono. Mesmo assim, eu acordo várias vezes. Durmo 4 a 5 horas. Já fui parar no pronto-socorro, fiquei 2 dias sem conseguir dormir. Que horas que o paciente tem que entrar no medicamento? A melatonina é considerada um medicamento, doutor? A melatonina é considerada um remédio, mas ela é legal para quem tem distúrbio do ciclo circadiano. Aquela pessoa que fica oscilando demais o horário de dormir. Pessoas que viajam demais ou que fazem plantões, né? Acabou de dar o exemplo dos porteiros. 12 por 36. Né? A melatonina vai muito bem quando você oscila demais os horários. Agora, como indutor do sono, existem indutores que duram menos tempo e indutores que duram mais tempo, que são melhores. O grande problema é o custo de alguns medicamentos, tá, Gustavo? Daí, assim, alguns remédios, né, para serem disponibilizados para os nossos pacientes mais carentes, eles acabam se utilizando do efeito colateral do remédio para você conseguir dormir. Então, vou dar o exemplo do dimenidrinato, né, que é o famoso Dramin. O pessoal usa do efeito colateral do Dramin para pegar no sono. Não é legal, estraga a arquitetura do sono. Né? O pessoal usa um antidepressivo que chama amitriptilina. Usa o efeito colateral dele que dá sono. Não é legal também, tão legal assim. Tá? E a pessoa que toma medicamento, ela acaba se tornando dependente dele para poder dormir, doutor? Você não vai acreditar. Não é só uma dependência química, é uma dependência psíquica. O cara que tem insônia, ele passa a não acreditar mais que ele consegue dormir. Sabe aquelas coisas de terapia cognitiva que você tem que aprender? O cara que tem toque tem que fazer aquele negócio devagarzinho para lidar com aquilo, né? Uma das terapias do sono, que é assim, uma coisa assim, num primeiro momento bizarro, é você fazer uma pessoa dormir e imediatamente, quando ela cai no sono, você acorda. Daí ela cai no sono de novo, você acorda. Você fica fazendo isso só para a pessoa cair na cabeça dela que ela é capaz de dormir. Nossa. Só para quebrar a mente da pessoa. Como é que a nossa mente trabalha, às vezes,
né, nessa rotina. E depois que você estabelece essa rotina de dormir mal, o nosso corpo ele tem que se acostumar de alguma forma. Então, para quebrar isso, daí a gente se utiliza de alguns medicamentos de uma forma temporária, né? Às vezes não consegue tirar. O doutor falou sobre a gente ter uma rotina. Eu, por exemplo, eu sei o dia que eu vou acordar às 6h30, eu posso ficar até umas 11 e pouquinho. O dia que eu pedalo, doutor, eu vou acordar às 5 da manhã para pedalar, eu falo para minha esposa, 10 da noite eu tô na cama, dormindo. Porque senão eu vou estar um bagaço no dia seguinte. Então a gente tem que se forçar também a deitar na cama e falar, bom, agora eu vou desligar e eu vou dormir, né, doutor? É engraçado, o cara que faz o exercício físico pela manhã, ele costuma ter um sono legal, mas não só por causa do exercício, porque ele se programa. Ele condiciona, né? Ele condiciona, ele fala assim, não, se eu comer mal aqui, se eu beber demais, amanhã eu não consigo pedalar, vou passar mal, eu vou passar vexame, vou atrapalhar a galera. Né? Então, é curioso essas coisas do nosso inconsciente, né? Então, tudo isso tem comprovação científica. Fazer exercício físico leve já vai ajudar. Não muito pesado próximo da noite. Diminuir o consumo da cafeína. A cafeína, ela tem duas coisas que são importantes. O efeito estimulante inicial, tá? Que você toma, dá alguns minutinhos, você fica 30 minutos meio acordadão. Dá aquela ligada. Mas ela inibe uma proteína do nosso corpo, uma proteína que gera sono na gente. Ela inibe essa proteína, a ligação dela. E essa meia-vida dessa cafeína que fica atrapalhando essa ligação é que dura muito. Então, a cafeína não pode ser consumida mais tardiamente, ela vai atrapalhar. E o sono é um ritual, é um conjunto de várias pequenas coisas. Você vai diminuindo a luz, você começa a fazer uma coisa mais chata, né? Começa a ler um livro, né? Gente que gosta de ligar um ventiladorzinho, mesmo que tiver frio, um barulhinho do ventilador, aquele barulho branco que a gente fala, né? Sim. Doutor, tem pessoas perguntando aqui sobre o cochilo da tarde. De repente alguém tem condição de dar aquela cochilada depois do almoço. Isso pode atrapalhar o sono durante a noite? Também é comprovado que a siesta é uma coisa muito legal. Só que a siesta, ela não pode durar muito tempo. Quanto tempo eu posso dormir depois do almoço? O ideal, quem consegue? O ideal até no máximo 30 minutos. Por quê? Porque o nosso sono ele tem fases. Então a gente começa assim, acordado, um sono 1, um sono 2 e depois a gente vai para o sono 3. E depois do sono 3 a gente ainda aprofunda mais para um sono que chama sono REM, que é o sono dos nossos sonhos, tá? O sono N3, que é o mais profundo dessa primeira etapa, que é importante para a gente secretar hormônio, a gente demora meia hora para chegar nesse sono. Então, se você dormir mais do que isso, o problema de você sextar 45 minutos é que você vai acordar muito mal. Cozido. Né? Aquela sensação de sexta de 15, 20 minutos é aquela coisa que parece que você fechou o olho, tocou o alarme, você abriu e falou assim, nossa, mas eu nem dormi. Mas isso já te dá um gás gigantesco, que você acorda com a mente afiada. Você sai daquela sensação de ficar querendo pescar toda hora, né? Que legal. Doutor Alex, muito prazer conhecê-lo. É legal trazer quem entende do assunto. O doutor é professor da PUC, tem muito conhecimento. Espero que você de casa tenha gostado também. É um tema essencial para nós brasileiros. Doutor, obrigado, viu? Valeu, Gustavo. Valeu.